Saudações a toda a classe de negros e negras espalhados por esse mundão de meu Deus. Os que estão no continente, os que não estão, os que estão nessa dispersão, fruto do escravismo e da colonização, chamado diáspora. Aqui é o seu chanceler das questões raciais, seu combatente do racismo, seu Martin Luther King da Baixada Fluminense, seu Otelo da Guanabara, João Marcos Bigon. Bem, como eu sempre digo no Gole da Semana, né, a gente se prepara para ter uma temática maneira, com coisas mais teóricas, para instruir as pessoas que não são iniciadas em questões raciais, tanto negras quanto não negras, mas como sempre acontece um caso de racismo, um caso isolado de racismo no nosso país. Dessa semana, bem, foi aqui do lado, foi aqui na minha cidade, as pessoas envolvidas são aqui do meu bairro, inclusive. Essa semana eu estive com pessoas que são parentes de alguns envolvidos, estive com pessoas que conhecem alguns envolvidos, mas no dia 2, na terça-feira, vazou um vídeo aí que viralizou de duas garotas brancas no Bob's, do que parecia ser o Bob's, o estabelecimento, né, de fast food, filmando um jovem negro de longe, enquanto ele trabalhava varrendo o chão. Elas gritavam: isso, limpa aí, limpa o meu chão, lambe o chão, essas coisas assim. Logo em seguida, para piorar a situação, uma das garotas gravou um vídeo dizendo que não era porque ele era negro, é porque existem até negros muito bonitinhos, ele é um preto horroroso e tudo mais, né? Uma das garotas que estava no vídeo depois foi a público, viu que viralizou, viu que a merda espalhou e foi pedir desculpa, dizendo que ela já tinha namorado o menino e ele sabia que ela não era racista e que em vários momentos ela combateu aquilo, ela lutou contra aquilo, e enfim. Eu postei um tweet sobre isso, na verdade um tweet do Yuri Marçal, que é um comediante daqui do Rio também e tudo mais, falando sobre essa questão da relação entre homens negros e mulheres brancas, como muitas vezes homens negros não tomam nenhuma atitude, porque se tomar você pode dar merda, porque o seu corpo é o corpo criminalizável. E aí abriu aí para um debate que sugeriram que eu falasse aqui do Gole, né? Que é o debate que o Papa dos pensamentos, da teoria antirracista, o Frantz Fanon, para quem não conhece, depois eu posso até mandar a bibliografia, mas ele é um filósofo e psiquiatra martinicano, que também guerrilheiro, né, lutou na Guerra da Argélia, né, que é marxista e escreve sobre as dimensões do racismo na subjetividade das pessoas negras, e ele escreve o livro clássico Pele Negra, Máscaras Brancas, falando um pouco dessas situações no contexto da colonização, do imperialismo, né? Como o homem de cor lidava com várias coisas, como a mulher de cor lidava com várias coisas. E um dos capítulos é dedicado, e por isso que eu dei o nome para esse vídeo de hoje, de O Homem de Cor e a Mulher Branca, né? Ele faz toda uma análise sobre a situação dessa estruturação social em que mulheres brancas estão acima de homens negros na escala de privilégios ou de opressões, vamos dizer assim, né? E aí, seguindo rápido, porque a gente tem pouco tempo para isso, porque é um papo bem complexo. Primeiro eu tenho que situar vocês do seguinte: quero situar todos que estão vendo, todos e todas que estão vendo esse vídeo. Eu estou falando de você, indivíduo branco, que está assistindo isso. Você, meu querido amigo branco ou branca, que está assistindo isso e que está assistindo justamente porque quer mudar atitudes, quer pensar um pouco mais sobre racismo, quer assumir seus privilégios, se arrepender dos seus pecados, vem aqui que João Batista vai fazer uma oração e te batizar com água e com fogo, para você abandonar essa prática pecaminosa. Mas você, não é de você que eu estou falando, não é especificamente de você, indivíduo branco, que porventura em algum momento se relacionou afetivamente com pessoas negras. Eu estou falando de uma estrutura que transcende a sua individualidade, né? Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só de atitudes individuais de uma pessoa branca, a gente está falando da construção da branquidade ou da branquitude. Eu prefiro usar o termo branquidade porque o termo branquitude em algum momento pode ser associado como um antagônico de negritude, e não é. Mas quando eu estou dando esses exemplos, eu estou falando de uma estrutura maior, que constrói o que você é antes mesmo de você ser, tá bom? Então não se sinta ofendido com qualquer coisa que eu disser aqui. Outra coisa é que eu não estou aqui tentando legislar sobre o amor de pessoas de raças diferentes ou de pertencimentos étnicos diferentes. Eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para ser legislador de quem você pode beijar ou você não pode beijar. Eu não estou nem aí, sinceramente. Eu estou aqui simplesmente para fazer
pelo menos uma faísca aí de reflexão, dúvida e crítica surgir no coraçãozinho de vocês, que ao longo da semana vai estar pensando sobre isso e tentando até reparar alguns sinais disso na realidade. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, quando a gente fala de racismo hoje, a gente não está falando simplesmente de questões que são aleatórias, né? A gente só fala de racismo hoje porque houve escravidão. Então todo o discurso que a gente faz de reparação, de ressignificação, de combate ao racismo, de resgate de uma identidade negra, hoje está diretamente ligado ao período de colonização e de escravização. Então não existe esse debate, não existiria esse debate se não tivesse havido escravização e se não tivesse havido colonização. Então por isso, quando eu falar de coisas aqui nesse vídeo, que daqui a pouco acaba, já são 6 minutos, da relação do homem negro com a mulher branca, eu não estou falando de coisas aleatórias, eu estou partindo do princípio que essas relações, elas se estruturam e se estruturaram a partir do processo do que a gente chama de colonialidade, que é a estrutura social organizada a partir da colonização e que permanece até hoje nas práticas sociais que estão aí. Isso vai desde da violência policial, desde a violência do Estado, a corpos específicos, a grupos específicos. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo mais ou menos consciente entra em acordo, que existem corpos criminalizáveis e criminalizados e outros não, até as relações de afeto e como elas se estruturam. E aí eu quero entrar nisso. A menina disse que ela ofendeu e foi simplesmente uma brincadeira, porque ela já namorou com aquele rapaz, ele era negro e ela combatia o racismo, e ela não era racista. Nenhuma das duas meninas pediu desculpa, vale lembrar. Elas não pediram desculpa, uma delas tentou meio que fazer um vídeo de desculpa, mas ao mesmo tempo ela dizia que eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, né? Então assim, não foi bem uma desculpa, não tentou se retratar, tentou meio que fazer uma manobra discursiva ali para passar pano para si mesmo. E a questão é que é o seguinte, né? Nessa organização social aí, fruto de colonialidade, de colonialismo, a mulher branca, por mais que ame, por mais que queira viver junto de um homem negro, eu não acho ilegítimo esses sentimentos humanos, transcendem as lógicas, na minha opinião, tá? Transcendem as nossas lógicas de elaboração teórica, né? A câmera agora apagou aqui, porque a bateria está acabando. Por mais que a pessoa ame, a estrutura na qual ela foi criada e na qual a personalidade e as características mais profundas delas foi elaborada, é racista e vai fazer ela ser racista. Vai elaborar uma personalidade racista que em algum momento vai usar o racismo conscientemente ou inconscientemente para legitimar algum tipo de situação. Isso vai desde uma pessoa branca que se relaciona com uma pessoa negra e entra no estabelecimento e não percebe que essa pessoa negra é a única negra no estabelecimento e que tem um segurança cercando eles o tempo todo, até coisas muito mais graves como essa situação lamentável que aconteceu com esse rapaz, né? E aí que tá, no caso do homem negro. O homem negro, diferente da mulher negra, ele é um corpo matável pela violência, atravessado pela violência física. Não estou dizendo que as mulheres negras não são atravessadas pela violência física, elas são atravessadas pela violência física, só que em alguns pontos específicos das relações sociais, porque ainda assim o machismo cria na mentalidade do violento que o nível máximo da criminalização, da criminalidade, da violência é um homem bater numa mulher. Tem todo aquele discurso de que homem não bate em mulher, não é mesmo? Então, existem algumas situações específicas nas quais mulheres negras são atravessadas pela violência. O homem negro é atravessado pela violência em todos os sentidos, desde até da forma como a sua linguagem é trabalhada desde a infância, né? Então o homem negro ele não pode reagir a uma situação dessa, por exemplo, porque nessa relação a mulher branca está em cima dele na escala. E essa situação toda ela tem muitas coisas para serem analisadas que infelizmente não vai dar tempo de falar aqui, mas o fato dela colocar sobre ele, sobre o rapaz, por exemplo, limpa o meu chão, é uma frase que poderia sair muito bem da boca de uma sinhá dentro de um engenho da sociedade colonial. Bem, é muita coisa para falar, é muita coisa para pensar. Eu acho que isso aqui é só um pontapé, até para vocês procurarem saber mais sobre, né? Mas é isso que eu queria trocar essa ideia. Pense um pouco mais sobre isso, problematize um pouco mais certas coisas e a gente pode conversar aí mais pra frente. Valeu?